Seja muito bem-vindo à Vanguarda Cristã. Eu sou o Marcelo Macedo e hoje o tema ele é bem importante. Ele é um tema que mexe muito comigo e ele é baseado nesse livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. É um livro que conversa muito comigo e realmente tem mexido bastante comigo, sabe? E a real mensagem que eu quero passar com esse vídeo é: o que nós estamos colocando na frente de Deus hoje? O que você tem colocado na frente de Deus hoje, certo? É muito difícil na nossa posição como ser humano pecaminoso não colocar algo na frente de Deus. É uma questão que requer muito sacrifício, requer muito tempo de evangelho até que você chegue nesse estágio, né? Que seria ali o estágio de Paulo, por exemplo, mente de Cristo, certo? E eu queria abordar um pouco sobre os temas que são tratados nesse livro, que podem ser coisas que você coloca na frente de Deus. Somente uma delas é ilícita. Então todas as outras são lícitas, são coisas que você pode fazer livremente, que não são pecados, mas que mesmo assim, se você colocar na frente de Deus, pode fazer realmente uma consequência muito grande para sua família. Para você, né, no caso. Então vamos lá. O primeiro, é claro, que é a questão do pecado. E aí a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é a questão de Davi. Davi, quando peca em 2 Samuel 12:8, ele vê ali os olhos dele fechados, ele realmente fica cego, ele só vê o pecado que ele comete. Então, assim, ele acaba distorcendo a mente dele e ele fica desfocado por uma guerra que estava acontecendo naquela época e tudo mais. E ele até chega a matar um amigo, que era, né, o marido de Betseba. E nesse caso, olha para você ver como que isso pode tomar o lugar de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele peca e simplesmente é cegado pelo pecado. E aí ele coloca o pecado na frente de Deus. Claro que depois a gente tem a redenção de Davi, e é por isso que ele ficou muito marcado na história, mas existe tem que existir um cuidado muito grande para que a gente não peque, claro, mas principalmente não colocar o pecado na frente de Deus. Que a gente vá pecar é quase inevitável, né? Aquele que não peca mente, e aí já está pecando, como diz a palavra. Mas nesse quesito a gente tem que tomar muito cuidado para que o pecado não tome o lugar de Deus. Esse que é o perigo. A gente peca, a gente vai lá, pede perdão e continua na jornada e tenta não errar naquele mesmo buraco novamente, né? Mas principalmente não deixar o pecado tomar o lugar de Deus. O segundo assunto que pode entrar no lugar, e é uma coisa que muitas pessoas acabam não notando, mas é a família. Paulo mesmo trata a família, apesar de ser uma bênção, como um fardo. Tanto que ele vira para os homens e fala: o ideal é que todos sejamos celibatários. Porém, aquele que não conseguir, ele se dedica à família e assim por diante, se case, né? Principalmente se case. Mas é importante a gente entender esse fator. Por que Paulo fala que o ideal é que a gente esteja celibatário? Para que a gente possa se dedicar inteiramente a Deus. Porque a partir do momento que a gente tem uma família, a gente tem um outro ser humano que depende da gente. Ele depende que a gente dê assistência, que a gente dê um norte, que a gente ajude ele em diversas coisas. Fora esse outro ser humaninho, ou no caso, né, como a palavra indica, vários ser humaninhos, a gente tem a nossa esposa. E na posição que a Bíblia coloca, no homem como cabeça da casa e na mulher como a cuidadora da prole, você já tem ali posições firmadas que vão precisar de tempo para serem desenvolvidas. Ou seja, esse tempo que você vai estar gastando exercendo essa função, você não está gastando necessariamente na sua relação com Deus. E isso pode ser muito perigoso. Porque o ideal, né, igual o Paulo fala, é que a gente tenha uma vida completa entregue ao Senhor. Então é muito perigoso a gente acabar colocando a família na frente de Deus. O terceiro ponto é o ativismo ministerial. Existe uma diferença muito grande entre servir a Deus numa igreja e tudo mais
e ter um relacionamento com o Senhor. São coisas muito diferentes. Tanto que Jesus fala na importância do secreto. O secreto ele trata quando ninguém está vendo, quando não tem mais ninguém, é você e Deus. E isso para Deus é a coisa mais importante, acima de todas as coisas, um relacionamento íntimo da pessoa com Deus. E nesse caso a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma servir na igreja, se for feito da maneira errada, pode trazer consequências. E um exemplo claro disso na Bíblia é em Lucas 10, 38 a 42. Marta e Maria. De um lado a gente tem uma irmã que se joga aos pés de Jesus, tem ali o seu momento. Do outro, a gente tem alguém em ativismo ministerial. E é importante, óbvio, ela estava ali servindo, ela estava preocupada. Marta fica preocupada. Marta estava preocupada se Jesus teria bem recebido, né? Porém, Maria discerniu melhor. Ela se jogou aos pés de Jesus e ela estava lá adorando. E olha para você ver a diferença. Existe sim a importância de servir a Deus, mas existe uma importância acima disso, tá? Em ter um relacionamento com Deus. De você ter ali se jogar aos pés dele, adorá-lo. E Deus fala muito sobre isso. Às vezes você pode olhar para a sua vida, muitas vezes você pode estar tendo muito ativismo ministerial, pouco relacionamento com Deus. Deus ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Então a gente tem que tomar cuidado com o ativismo ministerial. Apesar da importância, é claro que é importante que você sirva na igreja, que você esteja ali dando a sua vida pelo outro, mas Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. E é muito importante que você também invista nesse relacionamento, principalmente invista nesse relacionamento, certo? Uma outra coisa é a sua posição ministerial, a minha posição ministerial e ou posição no trabalho, certo? Aqui a gente vai ter um exemplo que está lá em 3 João 9, 10, certo? E a gente tem um irmão Diófretes, que era um servo da igreja, que recebia, e ele não queria receber, e ele não deixava que os outros recebessem pessoas. Caso recebessem, ele estava tirando dessas pessoas da igreja. E olha como que a posição inflou o coração desse irmão. Certamente que Deus aparecesse ali para ele e falasse que aquilo estava errado, ele iria sim chorar, e na melhor das ocasiões, né? Ele iria sim chorar, se arrepender, mas ele não estava enxergando isso. Ele não estava enxergando. E às vezes a gente recebe uma nova posição ministerial ou uma nova posição no nosso trabalho e a gente esquece de Deus. A gente passa semanas, meses orando para Deus. Deus, me dá uma oportunidade de trabalho. Deus, me dá uma oportunidade. Deus, eu preciso de aumentar meu salário, por favor, e tudo mais. Quando Deus te dá, aí você está tão ocupado agora com a sua nova posição no trabalho que você não consegue dar mais atenção para Ele. E aí Deus vai se entristecer com você. Vai se entristecer comigo. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, que a gente tenha essa sabedoria de não colocar uma posição na frente de Deus, certo? Por último, nós temos a prosperidade financeira. A prosperidade financeira, por si só, ela não é uma maldição, né? Ela é uma bênção. Porém, se ela for tratada da maneira errada, ela pode ser sim uma maldição. Em 2 Crônicas 26, 5 a 16, a gente vê a história ali do rei Uzias. E como que os ganhos e a glória que ele estava ganhando ali inflaram o coração dele. E como que isso o prejudicou no seu governo. Então é muito importante que, apesar das bênçãos financeiras, às vezes da mesma forma como a gente está orando por um trabalho, a gente pode estar orando por uma bênção financeira. E aí, quando Deus dá a bênção, a gente se afasta. Ou a gente acaba ficando preocupado demais com as coisas ao nosso redor. Esquece do Senhor. Muitas vezes é por isso realmente que a bênção não chega. É uma realidade.
gente tem que realmente olhar para o fundo do nosso coração e saber, no fundo do meu coração, se eu recebesse esse dinheiro e eu passasse por um período difícil, o que eu iria fazer? Até onde eu, no meu íntimo, sou capaz de ir? Você tem que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar isso. Falando isso por experiência própria. Eu tenho olhado muito para dentro do meu coração, tentado trabalhar essa questão do meu íntimo. O que eu faria nesse íntimo? Olhar e falar assim, cara, tenho certeza absoluta que eu ainda tenho algo para melhorar aqui dentro. Muitas vezes a provisão não chega por causa desse algo, que Deus sabe que acima de todas as coisas é o que vai tirar ele. Você quer um exemplo? A gente tem a parábola do homem rico, né? O homem rico que chega a Jesus e vira para ele, eu sigo todas as leis de Moisés, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou servindo, já fiz tudo que tinha para fazer. O que eu tenho que fazer agora, Jesus? E aí Jesus vira para ele e fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me siga. E ele vira e fala, mas aí é muito, né? Ele vira e fala, mas aí... E aí ele não faz. E o que a gente tem para aprender com isso? Provavelmente o dinheiro não mexia tanto com aquele cara naquela época, mas Jesus sabia exatamente que era aquela circunstância, que era o dinheiro que iria tirar ele de Deus no futuro. Por isso, Jesus pediu para que ele desse tudo aos pobres. Ele sabia que no futuro era aquilo que iria afastar ele. E provou certo, no coração dele, ainda o dinheiro era muito importante. O dinheiro tinha tomado o lugar de Deus. E é muito importante que a gente não coloque a prosperidade financeira, seja tendo a prosperidade ou não, mas colocar ela na frente de Deus, nunca. Então tome cuidado com essas questões de o que nós estamos colocando na frente de Deus. Muitas vezes a gente pode colocar muitas coisas na frente de Deus. Às vezes uma academia, às vezes um ativismo ministerial, às vezes a nossa família, às vezes uma série. Deus pode te chamar a qualquer momento. A questão é, você está disposto a largar tudo e atender Ele? Entender esse chamado dele? Pensa sobre isso.